Para começar a falar sobre o Arc Planner, eu vou mostrar as capas. Esse ano, o Arc Planner clássico, que é a versão encadernada, tem 5 capas diferentes. Essa é a Clias, aqui é uma prova de Arc Planner, a gente tira. Essa é a Big, essa é a Ren, essa é a Zaha e essa é a Ban. Então, esse ano nós não conseguimos escolher só 3 capas, como nós fazemos todos os anos, e nós temos 5 capas diferentes no Arc Planner clássico. Eu vou usar para mostrar por dentro o Arc Planner Ren, que é o que está fotografado no site, na parte interna. Diferenças do Arc Planner da coleção Paginações para as coleções anteriores. Bom, nós fizemos algumas mudanças no papel. O papel não perdeu em nenhuma maneira a qualidade que ele tem. Ainda dá para usar quase todo tipo de canetinha, mas com essas pequenas mudanças que a gente fez, ele ficou um pouco mais fininho. Ele tem o mesmo tanto de conteúdo, só que um pouquinho mais fino, porque assim ele fica mais leve, mais fácil de manusear. A espiral aqui, né, o I.O., ele é menor do que nos outros anos, então ele não vai ficar abrindo, né, como acontecia às vezes com o Arc Planner tão grande como ele era antes. E para ajudar ainda mais a ele se manter sempre fechadinho, sem problema, a gente colocou o elástico. Além de tudo, o elástico dá um charme a mais para a capa, né? Já abri aqui para ficar mais fácil agora de manusear. Outra diferença do Arc Planner deste ano para os dos anos anteriores. A gente juntou o antigo planejamento mensal e o planejamento semanal em um planejamento anual mais prático, mais funcional, um pouco mais completo. Nosso sonho todo ano é deixar o Arc Planner cada vez maior, mas ele já tem muito conteúdo, então a gente vai sempre pegando os feedbacks de vocês e deixando ele o melhor possível, sem que ele se transforme numa coisa muito grande e difícil de manusear. Então, a primeira aba é a aba de dados pessoais. Aqui a gente coloca os nossos dados pessoais, os dados da empresa, inscrições municipais, essas coisas todas que salvam nossas vidas quando a gente precisa lembrar rápido e não quer ficar procurando em um monte de lugar, porque a gente nunca lembra essas coisas de cabeça, né? Bom, enfim. Depois, aqui no começo, ele vai ter este bolsinho plástico, tamanho A5, o Arc Planner é tamanho A5. Esse bolsinho plástico pra gente guardar tudo que a gente tem de folha solta e tal durante o dia e não perder nada. E esses bolsinhos porta-cartão, que são ótimos também, porque a gente pode deixar aqui os nossos próprios cartões, nunca vai ficar sem. Eu sempre esqueço cartão se eu não tô com o Arc Planner que tem meu porta-cartão. E a gente pode ir guardando, né, cartões de fornecedores, de clientes, enfim, né, para não perder os contatos que a gente mais usa. Daí, esse ano também, o Arc Planner tem esta cartela de adesivos para ajudar na organização do próprio Planner. Eu peguei esse, inclusive, porque eu já usei aqui o adesivinho de outubro. Então, ó, são abinhas dos meses para ajudar no planejamento anual. E essas bolinhas, essas abinhas coloridas, essa parte aqui vai ajudar na organização do índice de projetos lá na parte de projetos. A gente já vai chegar lá. Passando aqui os adesivos, a gente tem essa parte aqui para organizar os contatos e tal dos nossos principais parceiros e fornecedores. E daí, como todo ano, cada aba começa com uma frase. Nós criamos essas frases com muito amor, esperamos muito que vocês gostem, para deixar todo mundo mais inspirado. Bom, então no planejamento anual, que é a união dos nossos antigos planejamento mensal e semanal, nós inserimos aqui atrás o calendário de 2021 e o calendário de 2022. O Arc Planner ele não é datado, ele tem espaço para organização de um ano, mas é você mesmo que vai colocar as datas nele. Então, você pode começar a qualquer momento do ano e você pode ter mais do que um ao longo do ano. A gente quer que ele esteja bem cheinho, o mais rápido possível, porque isso significa que você está cheio de projetos e muito trabalho gostoso. Bom, então, ó, aqui como eu mostrei, né, vem dos adesivinhos. Então, você pega e destaca o mês, cola aqui e a abinha aqui. Na hora que você tem todas as abinhas aqui, fica fácil de você voltar, enfim, né, consultar um mês, não tem que ficar o tempo todo folheando tudo. Aqui a gente também reformulou um pouco com base em todos os feedbacks que a gente pegou de vocês. Então, a gente tem uma parte bem
maior aqui de eventos e reuniões, uma parte para marcar as prospecções do mês e os contratos fechados, e essa parte aqui de pagamentos, né? Contas a pagar, contas a receber, é sempre muito bom manter isso bem organizado. A parte da visão do mês, essa parte grande, ela ficou em 2 folhas, né? Antes era em uma só, mas daí muita gente falou que queria mais espaço, então a gente aumentou ela para 2 folhas e aqui no cantinho ficou uma parte para anotações, junto aqui com essa visão geral do mês. E daí logo depois começam as semanas. Então a gente vai ter aqui, né, de segunda a domingo, com uma parte para organizar as redes sociais. Então aqui a gente tem as semanas, cada mês tem 5 semanas, esse planner está preenchido, cada mês tem 5 semanas, e daí começa um outro mês com essa mesma configuração, né, a parte aqui do Big Picture, mais 5 semanas. Então fica mais fácil assim para a gente se organizar, né, com as semanas e os meses juntos, e não como era separado antes. Então agora, né, depois que a gente passa aqui por um ano inteiro, a gente chega aqui na parte de projetos, a parte mais especial do ArcPlanner. Só uma coisa aqui sobre a parte do planejamento semanal. Como eu disse, né, você está dentro do mês e aqui você, nessas bolinhas você vai colocando os dias e daí você mesmo vai colocando as datas. Bom, na parte de projetos, nós também fizemos alguns ajustes, todos com base no que vocês falaram pra gente, nos feedbacks e tudo mais. Então, aqui a gente inicia com o índice de projetos, tá? Atrás aqui da aba. Aqui você escreve o nome do projeto, para você situar o nome do cliente, e aqui nessa bolinha você usa essas bolinhas aqui, ó, da cartela de adesivos. Então, ali você põe a bolinha amarela, certo? Nesse primeiro projeto. E daí você pega aquela abinha amarela e cola aqui, como eu colei na parte do mês. Então, daí você vai ter um índice por cor aqui dos seus projetos e não vai ter que ficar folheando essa parte inteira o tempo todo. E assim, né, quando você tem aqui todas as cores e aqui as bolinhas, é bem mais fácil para você se localizar, não ter que ficar folheando para procurar o tempo todo. Então, na parte de projetos, só para lembrar, o ArcPlanner, ele é uma ata de projeto. Então, nele, você vai organizar as principais informações do projeto. Nele vão caber até 18 projetos. Então, aqui você vai colocar o tipo de serviço, o número da RRT, o endereço do projeto, todos os dados do proprietário, tudo sobre o contrato, algumas coisas sobre a obra, porque depois nós temos o Obra Planner para organizar melhor as obras, essa tabela para organizar os pagamentos deste projeto e uma tabela para organizar visitas e reuniões referentes a esse projeto. Então, é sempre uma ata de projeto. Aqui é para quando você precisa de uma informação uma informação sobre esse projeto, você sabe que você vai abrir seu ArcPlanner e você vai encontrar a informação que você precisa. Depois, ele é organizado em etapas de projeto, mas esse ano a gente também inseriu aqui um checklist das etapas de projeto, assim a gente consegue, né, se organizar um pouco melhor nos prazos que a gente tem para entregar cada uma dessas etapas, de acordo com o que está no contrato. A gente vai ticando aqui para ver se elas já estão feitas. Isso é muito importante para a gente conseguir o tempo todo estar acompanhando, né? Se o projeto está atualizado, se ele está atrasado, enfim. Aqui a gente vai ter uma parte para organizar os principais parceiros e fornecedores desse projeto, das coisas que você vai especificando, né? Piso, marcenaria, iluminação. Aqui você pode colocar todos os parceiros e fornecedores deste projeto. Então você não tem que ficar quebrando a cabeça, às vezes, para lembrar quem que é o fornecedor deste projeto. Vai estar tudo aqui. Esta parte também é nova, agora a gente tem uma página para briefing inicial, que não tinha antes, e no briefing inicial a gente organiza aqui então o programa de necessidades nesse quadro abaixo. Daí começamos então as etapas de projeto. Aqui o levantamento, estudos preliminares, anteprojeto, projeto de aprovação. Aqui você pode guardar o número da licença, o tipo de licença, o número do protocolo, a taxa paga, se já foi pago, organizando tudo o que aconteceu nessa etapa também. Às vezes, por exemplo, chegou um comunique da prefeitura, o que estava na revisão 01, referente a esse e projeto executivo. E depois começa um novo projeto. Agora vamos voltar um pouquinho, né,
para falar um pouquinho mais sobre cada uma dessas partes. O checklist a gente já falou, os parceiros e fornecedores também. O briefing inicial, aqui você vai organizar tudo aquilo que foi falado na primeira reunião, ou você faz a primeira reunião anotando aqui, depois organiza só no programa de necessidades, e daí em cada uma das etapas, você vai fazer uma ata do que aconteceu nessa etapa. Muitas pessoas, inclusive eu também já fiz isso, conseguiu fazer o levantamento direto aqui. Quando por exemplo, um quarto de criança, um único cômodo, alguma coisa assim, um levantamento mais simples, você pode fazer o desenho diretamente aqui com as medidas e tal, e escrever aqui embaixo tudo que assim, relevante nesse levantamento. Ou você faz o levantamento numa folha maior, num lugar mais espaçado, e daí você escreve aqui tudo que é de mais relevante, porque a gente sabe que no levantamento não é só tirar medidas, né? A gente tem que observar várias coisas. E se é um projeto maior, não vai caber tudo aqui. Mas se é um cômodo só, uma coisa menor, às vezes cabe. Eu já usei para fazer o levantamento direto aqui e também já usei fazendo o levantamento em outro lugar e colocando aqui só o que é mais importante como informação complementar e como essa informação que é assim, eu estou fazendo o projeto, eu preciso lembrar uma coisa do levantamento. Daí vai estar aqui, né? Você não precisa pegar um monte de folha, exceto se você fez levantamento de medidas em outra folha, né? Você quer ver uma medida, mas se é alguma observação, alguma coisa, você faz aqui, desenhos esquemáticos, escreve, enfim. Às vezes, né, quando a gente fazer reforma, por exemplo, móveis que vão ficar no local, você desenha um móvel aqui, coloca as dimensões, coloca o cômodo, fica muito mais prático, sem ter que ficar o tempo todo abrindo um monte de folha, um monte de desenho, tá tudo aqui. A mesma coisa nos estudos preliminares. Estudos preliminares, a gente começa a ter as reuniões, a mostrar para os clientes e tal. Então, você pode ir escrevendo aqui o que foi conversado na primeira reunião, o que foi mudado, o que deu certo, o que não deu. Você faz toda uma ata aqui, porque às vezes lá na frente você precisa de uma informação que foi lá do começo, e se ela é uma informação bem importante que foi conversada, ela está aqui. A mesma coisa com o anteprojeto, né? Quando você começa a fazer o anteprojeto, também você tem as reuniões, você vai escrevendo as observações mais importantes. E daí na parte de projeto de aprovação também. Às vezes tem projeto que tem que passar pela prefeitura, pela vigilância sanitária, por condomínio de prédio, enfim. É uma parte de aprovação mais ampla. Então, você coloca aqui o nome da licença, essa licença provavelmente vai ter um protocolo, você provavelmente pagou uma taxa, então você vai organizando aqui tudo referente a esse projeto. Quais foram as licenças, qual foi o protocolo, qual foi a taxa paga, e aqui embaixo você vai organizando tudo que aconteceu nessa etapa também. Às vezes, por exemplo, chegou um comunique da prefeitura, o que estava na revisão 01, referente a esse comunique que estava na revisão 01, o que foi mudado? Porque daí às vezes tem algumas revisões, você precisa lembrar o que você já arrumou, o que não foi arrumado, enfim, daí fica tudo organizado aqui. E na parte de executivo, a mesma coisa. A parte do projeto executivo é quando você vai refinar o projeto para ele ir para a obra. Então são muitas coisinhas que a gente vai fazendo, né, ao longo do projeto executivo. Às vezes a gente tem algumas revisões de refinamento também, então a gente vai escrevendo tudo aqui, o que foi refinado, o que foi conversado, o que foi modificado. E imagina você ter todas essas informações desse projeto organizadas dessa maneira. A gente sabe que projeto, mesmo depois, né, que a gente entrega, mesmo depois que a obra está rolando, muitas vezes, na maioria das vezes, a gente precisa ainda retomar informações. Isso sempre acontece, né? Então, você ter tudo organizado dessa maneira, né, nessas atas de etapa, com todos os dados, com quais eram os principais parceiros e os fornecedores desse projeto, com tudo isso, é uma mão na roda, vai te ajudar a ter dias muito mais produtivos e tranquilos, sem ter que ficar procurando um monte de informação o tempo todo, né? Que é uma maneira de você sistematizar essas informações todas e te ajudar a ter um trabalho mais produtivo, né? Porque também, enquanto você faz essas atas, você também está fixando algumas coisas, já está pensando sobre esse projeto, sobre o que foi falado, sobre o que está acontecendo. Então, o Work Planner ele te ajuda a sistematizar todas essas informações e a organizar não só nele, mas muitas vezes também na nossa cabeça.
Então é isso, essa é a parte de projetos, são 18 projetos. E para finalizar, nós vamos para... Olha, é gordinha, gordinha. Nós vamos para a última aba do Workplanner, que é a aba de croquis e anotações, que daí são algumas folhas só pontilhadinhas para a gente, enfim, usar como quiser. Às vezes numa reunião, às vezes num evento, numa aula, numa palestra, enfim. Então, ele termina aqui com algumas páginas pontilhadinhas para a gente usar como quiser. Então, este foi o Workplanner por dentro. Lembrando que essa aqui é a capa REM, ela tem aqui o elástico laranjinha. Eu vou mostrar de novo todas as capas fechadinhas com os elásticos para finalizar. Então, a capa REM, a capa Clias, a capa Big, a capa Zarra e a capa Ban. Então, essas são as 5 capas do Workplanner clássico, que é a versão encadernada do Workplanner. Eu vou deixar linkado aqui para quem quiser ir para o site e já arrastar para cima. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só mandar no DM que a gente responde, tá bom? Espero que vocês tenham gostado de conhecer o Workplanner. Nossa, eu não tô nem conseguindo colocar eles aqui. De conhecer os Workplanners por dentro melhor e que tenha ficado mais claro para quem está chegando agora e conhecendo agora o produto. Então, eu vou deixar de novo aqui para arrastar para cima e ir direto para o site conferir. Uma ótima tarde para todo mundo, pessoal. Tchau, tchau!